E aí, galerinha, para finalizar nosso tema calor latente e calor sensível, eu tô aqui para mostrar a vocês, através dessa última videoaula, como é que a gente, por exemplo, usa e determina quando a gente mistura duas substâncias em temperaturas diferentes, a gente tem um equilíbrio térmico, uma temperatura final. Eu posso dar aqui vários exemplos. Nessa videoaula eu vou usar dois aqui em casa. Mas eu posso dar aqui um exemplo, né? Suponha que você quer tomar aquele refrigerante gelado e só tem a refrigerante a temperatura natural. E só tem a refrigerante a temperatura natural. Então há de se pensar que se adicionar gelo, aquela substância vai esfriar. O que acontece de fato, né? Aquela substância, aquele líquido quente, para nós, quando se adiciona gelo, ele naturalmente esfria. Em outras videoaulas já expliquei como é que isso acontece. Ocorre troca de calor entre a substância mais quente, né? O fluxo de calor sempre vai da substância que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, por uma questão de energia mesmo. Só que eu vou mostrar a vocês aqui uma situação, veja só. Vamos, Flora, tomar banho, ó, a água tá bem boazinha, ó. Não, Por quê? tá fria. Toma aí água da rua. Agora toma banho, vai. Uma outra situação em que eu uso essa condição teórica é no preparo do leite de minha menina Flora. Ela não pode tomar o leite quente, então o que é que eu faço? Água quente, preparo o leite, aí eu coloco para esfriar dentro de uma bacia. Então vamos lá, vou preparar aqui o leite para vocês verem. Vou pausar aqui. Então, e se ligar que você tem aí, pegar o grão, caixa de tomate e abrir. Eu não vou abrir. Imagina, não perfeito. Perfeito? Então, para vocês terem noção da temperatura que está o leite dela agora, eu vou pegar uma pequena amostra e vou verificar a temperatura, tá? Isso. 60 graus Celsius. Então o que é que eu vou fazer? Pegar uma bacia d'água. Pegar aqui, ó, água no caneco. Deixa eu olhar, papai. Deixa eu olhar, papai. Deixa eu já, papai. Não. 28 graus Celsius. Colocar aqui o leite dentro. Naturalmente se espera que o leite esfrie. Então vamos ver, né?
Pronto, pessoal, nesse exemplo que eu tenho que aquecer a água para banhar a minha filha, eu tenho que perceber primeiramente que tipo de calor está presente nas duas situações, se é calor latente ou se é calor sensível, certo? Num primeiro caso eu tenho a água da bacia, então vamos lá, deixa eu botar aqui, ó, água da bacia. Se eu adicionar água quente lá, essa água da bacia ela vai permanecer líquida. Então na água da bacia eu tenho calor sensível. A água quente que está no fogão, vou botar aqui, a água da panela, aquela temperatura ali, ela também é insuficiente para que a água mude de estado físico. Então a gente tem calor sensível nas duas situações, certo? Primeiro, porque a água da bacia não vai mudar de estado físico. Segundo, que a água da panela também não vai mudar de estado. Uma vez interpretado esse pequeno esquema, então agora nós vamos fazer o seguinte: para resolver uma questão que envolve cálculo de temperatura final, você tem que fazer o seguinte: a soma dos calores, você tem que somar os calores e dizer que ela é igual a zero. Como assim, Rosenberg? Vamos lá. Ó, eu tenho calor sensível e tenho outro calor sensível. Como é que se calcula o calor sensível da água da bacia? M vezes C vezes a variação de temperatura. Tem que fazer a soma, né? Mais a soma do outro calor. Então o outro calor também é sensível, que é a água da panela. M vezes C vezes delta T. E o que foi que eu disse antes de fazer isso aqui? Que a soma deles, certo? Tem que ser igual a zero. Então tá aqui feita a situação em que eu posso determinar a temperatura final de, por exemplo, da água do banho de minha filha. Como exemplo, eu vou tomar essa última situação. Vamos supor que dentro da mamadeira de minha menina, dentro da mamadeira, tenha 300 ml de leite, que equivale a 300 gramas. E vamos também dizer que o calor específico dessa mistura seja igual ao calor específico da água, certo? E que a temperatura inicial dessa mistura é de 60 graus Celsius, certo? Vamos agora para a água que vai esfriar esse leite. Ela está aqui nesse copo. Então vamos supor que seja 1000 gramas. E pega as mesmas informações, calor específico, só que a temperatura inicial desse líquido é 28 graus Celsius, certo? Então, mais uma vez, interpretando, o leite de minha filha, tá aqui de amarelinho, o leite dela, 300 ml de leite, não vai deixar de ser líquido quando eu esfriá-lo. E a água que está no copo aqui, ela não vai deixar de ser líquida quando eu colocar o leite dentro dele. Então, uma situação dessa, a gente usa o calor sensível para o leite mais o calor sensível para a água é igual a zero. Agora é só substituir. Beleza, pessoal? Só que antes eu quero fazer uma ressalva. Eu vou pegar aqui esse ΔT e vou colocar aqui de vermelho. O que é que na realidade ele é? Ele é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Aqui também, ó,
temperatura final menos temperatura inicial. Então veja só, pessoal, o que é que vocês têm que fazer na realidade é isso. Quando a gente vai substituir aqui, ó, primeiro a gente tem que definir bem o que seja da água e o que seja do leite. Então vamos começar do leite. Tudo isso aqui é do leite. Qual é a massa do leite? 300. Calor específico do leite 1. Qual é a temperatura final? Não sabe. Qual é a temperatura inicial? Agora a gente sabe, temperatura inicial é 60, estava muito quente. Mas, qual é a massa de água? A massa de água é, que eu não lembro, 1000. Qual é o calor específico da água? 1. Temperatura final dessa água é o que a gente vai calcular, menos qual é a temperatura inicial dessa água? 28. Então a soma desses calores é igual a zero. Vamos resolver aqui, pessoal. 300 vezes 1, 300. Lembrando que aqui é um produto notável, certo? Você tem que multiplicar esses pelos que estão dentro do parêntese. Então 300 vezes TF dá 300 TF menos 300 vezes 60. Então está um saco, viu? 6 vezes 3, 18. 1, 2, 3, 0. Então 300 vezes 60 dá 18.000. 1000 vezes 1 dá 1000, certo? Então aqui 1000 vezes 1 dá 1000 e 1000 vezes TF dá 1000 TF. Menos 1000 vezes 28 dá 28.000. Certo, pessoal? Agora nós vamos juntar quem tem F e quem não tem F para fazer aqui, ó. Então dá para perceber claramente que o 300 e o 1000 tem o TF e eles estão aqui olhando os sinais, ela dá puta, analisando os sinais, vai somar. Então 300 mais 1000 dá 1300 TF. Esses dois aqui, ó, deixa eu botar de outra cor. Tá vermelho, menos 18.000 menos 28.000, eles estão com o mesmo sinal, então tem que se somar e conservar, certo? Aí vendo aqui, analisando, eles vão se somar e o resultado dessa soma dá 46.000. Certo? Quando os sinais são iguais, a gente soma e conserva o sinal igual a zero. Certo, pessoal? Aqui já dá para imaginar o que é que vai fazer, ó. Cadê outra cor? Esse menos 46.000 você passa para depois da igualdade trocando o sinal. Certo? Então vai ficar assim. 1300 TF é igual a 46.000, certo? Então aqui isolando a temperatura final vai ficar 46.000 dividido por 1.300, que vai dar 35,38 graus Celsius. Você perceba que o resultado dessa conta deu uma temperatura que é muito próxima à temperatura do corpo, que é a temperatura em que se torna agradável o leite a partir da entrada pela via alimentar. Certo, pessoal? Molei todinho, papai. Tava bom? Muito bom, leite.